Ajude-nos a alcançar ainda mais pessoas. Estamos pensando em escrever um livro com nossas histórias. Se algum de vocês tiver experiência para nos orientar, entre em contato conosco. E obrigado aos apoiadores Carlos Bragança, Fernanda Coelho, Teca Silva, Lúcio Bianchim e Pietra Nunes. Vocês fazem toda a diferença no projeto. Seja você também um apoiador e, como combinado, essa história tem como homenagem o nome de um dos apoiadores. Espíritos, venham até mim! Can we do it? Eu tenho 20 anos e nunca fui um cara normal. Desde pequeno, eu sempre fui daquelas crianças bagunceiras, com hiperatividade, algo que deu muito trabalho para os meus pais. Me lembro incontáveis vezes em que minha mãe era chamada na escola para assinar minha advertência, justamente por eu ter passado parte da aula conversando ou entrando em salas em que eu não deveria estar. Sorte minha que eu sempre fui inteligente. Logo, as notas sempre foram o meu ponto forte. Eu me considero um cara muito comunicativo. Na real, sou uma das pessoas mais conhecidas pelo bairro. Todos gostam de estar na minha presença, justamente por saber que comigo não tem tempo ruim. Eu estou sempre animado. A vida me permitiu sofrer pouco até agora, e eu aproveito em cada detalhe. Por ser uma pessoa que gosta de estar sempre me movimentando, eu pratico bastante esportes no final de semana, skate principalmente, mas eu tenho alguns hobbies que fazem meus amigos me zoarem constantemente. Com o crescimento das redes sociais e o fato de eu trabalhar parte do dia divulgando vídeos ou editando imagens, eu acabo tendo bastante qualidade de vida, um salário bacana para quem tem apenas 20 anos e principalmente pelo fato de eu fazer o meu próprio horário. Ou seja, se eu pego algum projeto, eu tenho um prazo de entrega e, óbvio, eu dou o prazo. Logo, se é algo que para um empregador pode durar 5 dias para ficar pronto, geralmente eu termino em 2 horas. O resto dos dias eu tiro para mim, pois o fato de eu ter o conhecimento acaba sendo a barganha de controlar o tempo que eu defino. Em terra de cego, quem tem olhos é rei, não é? Passo os meus dias na maior parte trabalhando, saindo com amigos, mas eu comecei a perceber que conseguiria juntar o útil ao agradável, misturar o meu hobby com as redes sociais. O meu hobby sempre foi estranho, confesso. Geralmente eu tiro para fazê-lo nas sextas-feiras. Assim, consigo acordar mais tarde no sábado e aproveito os finais de semana com os amigos. Eu mesmo, enquanto pequeno, já entendi que algo me dava prazer, o fato de ir em busca do medo. Ainda muito novo, enquanto meus amigos corriam, eu sempre era o único que me aventurava no escuro, desde ir buscar a bola na casa abandonada da Dona Vânia, a ir embaixo da ponte para entrar literalmente no acesso da estrutura. Sim, se você não sabe, debaixo de algumas pontes tem alguns locais em que até moradores de rua ficam, mas é absolutamente escuro e cheio de ratos também. Eu comecei a perceber que explorar me dava prazer. Não que eu era imune ao medo, pelo contrário, eu sempre fazia algo do tipo ouvindo músicas, como se isso fosse algum tipo de proteção, sabe? Mas ao invés de luzes, eu notava que o fato de eu escutar algo barulhento me tirava completamente a memória de medo que estava bem ali comigo. Só estava oculto como se eu estivesse indo dormir cobrindo os meus pés com um edredom de aço, do tipo que é a melhor alternativa para me manter protegido. Meus amigos viviam dizendo que eu era louco. Alguns deles até tentaram me acompanhar apenas por diversão, mas nenhum conseguiu fazer mais de um dia. Diziam que viam vultos, que escutavam coisas estranhas, e eu, por não acreditar, seguia minha vida normalmente. Foi então que eu decidi me manter como um lobo solitário. Eu abri um canal no Tubiu e comecei a gravar vídeos em que eu entrava em locais abandonados, simplesmente por diversão. A ideia era dar a sensação de exploração para as pessoas e fazer as gravações todas como lives às sextas-feiras. Foi um sucesso absoluto. Em poucas semanas o meu canal estava bombando. Eu já tinha visitado pelo menos 10 locais abandonados, a maioria sugerido pelos meus amigos, que não tinham coragem de fazer o que eu fazia, mas adoravam tirar as curiosidades com lugares que tinham vontade de entrar. O meu método era o seguinte: primeiramente eu entrava com um fone de ouvido e colocava música de fundo para os telespectadores escutarem, até que um dos seguidores sugeriu que eu mudasse o modelo, usar uma JZL com um som alto, à medida que todos teriam a mesma experiência. E foi uma ótima ideia. Eu comprei uma caixa de som grande que faria muito barulho,
com luzes piscando para todos os lados, ou seja, eram apenas eu, minha caixa de som, um celular e muitas luzes piscando. Nas sextas-feiras que eu tinha algum rolê à noite, eu conseguia entrar em alguns locais na parte da tarde, mas, por saber que meu pai passava dias viajando com o seu trabalho de caminhoneiro, eu sempre avisava minha mãe. Assim, ela ficava sozinha, mas menos despreocupada, e às vezes estava lá vendo meus vídeos ao vivo, mesmo dizendo que eu tinha que ter cuidado, ainda que ela também era igual eu, não acreditava muito em religião. Passei a frequentar vários prédios abandonados, asilos, creches, e todos me davam arrepios. Contudo, eu não vou mentir, eu me divertia muito. Eu sempre separava o melhor repertório de músicas para escutar enquanto estava fazendo as gravações. Thrasher, Chris Black, Morgan Jackson e, claro, alguns eletrônicos também. Quanto maior a batida, menor era a freada na cueca. Certa vez, estava eu em uma live agora, já com mais de 500 pessoas me assistindo, e um dos seguidores jurava que viu uma alma passar pela gravação. Eu sempre ia correndo atrás e nunca encontrei nada. Claro, nada além de barulhos que nem eu sei explicar. A hora de ir embora era sempre quando me alertava a falta de bateria na caixa de som, que eu desligava, pegava meu carro e ia para casa descansar. As coisas estavam indo super bem, até que um seguidor me fez um novo desafio. Eu sempre procurava escutá-los, já que me dava bastante retorno, uma vez que esses desafios geralmente viralizavam. Eu precisava ir em um ex-prédio militar abandonado, ou seja, era mais difícil, pois locais assim costumavam ser monitorados, mas eu sempre dava o meu jeitinho de passar. Só que como seria uma viagem de algumas horas para o deserto de Nevada, todos estavam ansiosos para eu visitar o local. Marquei minha viagem, avisei meus pais de que iria chegar apenas na parte da tarde, pois o local até que não era tão longe de onde eu morava, por coincidência, mas eu deixaria-los cientes de que não correria nenhum risco, já que, na cabeça deles, eu iria invadir um local restrito como a Área 61, mas eu disse para que ficassem despreocupados, até porque, apesar de ser um local relativamente próximo, era impossível entrar mesmo que eu quisesse, então me contentaria com uma base simples mesmo. Como eu precisava de apoio, resolvi chamar alguns amigos meus, que eram mais corajosos, claro, e prometi um pagamento de no mínimo $3.000 para cada um. Mas Carlos, você tem esse dinheiro todo? Relaxa, Teca. Eu trabalho e moro com meus pais. Tenho um salário bom. Fica tranquila. Essa grana é um investimento apenas. Tudo bem. Se você quer assim, eu topo ir com você. E você, Lu, tá afim? Olha, cara, pode ficar com seu dinheiro. Eu vou apenas pela amizade, mas não prometo entrar não, viu? Nossa, Lúcio, tá me chamando de interesseira, é? Não, nada a ver. Eu acho que você tem que ficar com a grana sim. É que eu prefiro cobrar o Carlos de outra forma. Tem um monte de trampo que ele precisa fazer pra mim. Vou cobrar isso depois. Beleza, seu babaca. Fechado então. Confesso que eu sempre tive muitos amigos e a maior parte deles fariam esse sacrifício por mim, mesmo me esperando do lado de fora. Mas eu queria apenas os mais corajosos e apesar de não se gabar, Tec e Lúcio eram mais corajosos que eu. Só precisavam de uma leve motivação para me acompanhar nessa loucura. Peguei o meu carro, coloquei os suprimentos para o decorrer da viagem e, mesmo não sendo tão distante, paramos em um restaurante no caminho e fiz a boa. Comemos super bem, pois eu estava feliz, empolgado. Eu parecia uma criança com ansiedade de conhecer um parque de diversão. Eu não falei nada, mas eles sabiam pelo brilho do meu olhar. Poxa, entrar em um prédio militar abandonado? Um sonho meu desde criança. Imagina ver a estrutura, cômodos com muita história para contar. Vai saber o que fizeram lá. Enfim, eu me mantive focado. Na estrada próxima ao local, comecei a notar que tudo estava abandonado. Era possível ver alguns veículos militares passando para um lado e para o outro. Coisa de rotina. Vários e vários jatos passando pelo céu. Aquilo me deu arrepios, até que de repente uma caminhonete para em frente ao nosso veículo e me pede habilitação. Boa tarde. Habilitação, por favor. Claro, senhor. Tá aí, ó. Para onde vocês estão indo? Não acha que um pouco fim de mundo, não? Ah, sim. Temos um projeto para fazer. Somos cientistas. Hã? Jovens assim? Sim. Mas ficaremos no posto a poucos quilômetros daqui, pois nossa equipe ainda vai chegar. Ok. Eu não aconselharia ficar andando por aí de carro. Quanto mais próximo da nossa base,
maior o risco. Minas por todos os lados. Tomem cuidado com o que estão fazendo, caso contrário, correrão o risco de explodir o carro antes mesmo de tentar qualquer gracinha. Claro, pode deixar, senhor. Confesso que essa conversa fez Lu e Teca ficarem preocupados, até cogitaram desistir, mas eu tinha um plano. Iríamos de fato ficar no último posto de gasolina antes da estrada principal que dava acesso à base militar, que na verdade, imagino eu ser de fato a área 61. Mas, como o prédio abandonado ficava a bastante quilômetros de distância, nós combinamos de ir andando do posto até o prédio, carregando a JZL e mais algumas mochilas com suprimentos, como lanternas, bateria extra e algumas coisas para comer. Carlos, tem certeza que é uma boa? E se a gente explodir no caminho? Calma, Teca, não vai acontecer isso não. Ele deu apenas um susto na gente. Aliás, eu sei que tem minas terrestres, mas antes de começar, há uma placa avisando e não tem nada por aqui. Ah, beleza então. Quer dizer que se eu perder uma perna, você é quem vai me aposentar, é isso? Para com isso, Lu. Relaxa, cara. Confia no pai. A caminhada não era longa. O sinal da internet estava horrível, mas pude colocar no aplicativo e notar que tínhamos que andar apenas 2 quilômetros dali. Pelo trajeto, era possível ver vários prédios abandonados, mas o que iríamos entrar era maior do que todos, e já estava escurecendo quando chegamos até a grade principal. Notei que haviam marcas de algum veículo, provavelmente fazendo ronda, mas eu sabia que eles não passariam a madrugada ali, então abrimos a grade com uma tesoura alicate e corremos para entrar pela porta de trás. Foi um pouco difícil, mas, com o esforço meu e do Lu, conseguimos abrir uma fresta pequena, possível para que pudéssemos passar e caminhar pela entrada principal. A escuridão era absurda, e eu não conseguia ver a palma da minha mão, mas, com as nossas lanternas, era possível iluminar praticamente todo o lugar. Era enorme e abandonado. Várias e várias prateleiras jogadas pelo lado, munição espalhada no chão, cadeiras rasgadas, era caótico. Pelo menos o primeiro andar. Parecia que havia tido uma guerra ali dentro, enquanto Lu disse que ficaria ali nos esperando. Eu geralmente passava 1 hora vasculhando o local, e, como seria grande, imaginei que levaria pelo menos umas 2h30, e Teca até que estava empolgada junto comigo. Alguns metros à frente, enquanto entrávamos de cômodo a cômodo, senti arrepios ao notar que Lúcio estava nos seguindo, pois disse ele que preferia ficar conosco a ter que ficar sozinho para trás. Eu dei risadas e combinamos que iríamos começar do andar de cima, até chegar ao primeiro andar novamente, fazer alguns vídeos de live e ir embora. Estava tudo planejado. Comecei a live e meus amigos ficavam no canto do cômodo, me seguindo, mas sempre se escondendo no trajeto, para que as pessoas tivessem a impressão de que eu estava sozinho. Contudo, uma das regras que eu combinei com eles é de que eles não fariam nenhum barulho, nem mesmo para chamar a atenção dos telespectadores. Se tem algo que eu odeio, é quando alguém mente para os outros, principalmente porque, para mim, perde completamente a credibilidade. Andamos por alguns corredores, o som estalando. Durante uma das pausas, Teca disse que o som estava tão alto que provavelmente os soldados viriam até lá, e eu disse que não, já que provavelmente a acústica era boa internamente, e os soldados não estariam nem aí para o que de fato estava acontecendo. Paramos no andar de baixo, Lúcio se queixando o tempo todo dizendo que escutava um som de choro enquanto andávamos, e eu, bloqueando o meu medo, dizia que isso fazia parte da cabeça dele. Assim que a pausa terminou, retornei à live e pedi para os seguidores, que já passavam dos 5.000, me comunicassem se de fato tivessem visto algo ou escutado, e alguns deles afirmavam que estavam ouvindo choro, enquanto outros diziam que não havia nada, era só enganação, e eu entrei na brincadeira. Descemos até o térreo e já estávamos prontos para encerrar a live. Eu bati o meu recorde, nunca imaginei que teria tantas pessoas assistindo ao vivo às 2 horas da manhã, quando Teca aparece no vídeo apavorada, dizendo que viu alguma coisa no final do corredor, e Lúcio também afirma que viu. De repente, olho na live diversas pessoas me perguntando quem eram os meus amigos, dizendo que eu era uma farsa, e eu expliquei rapidamente, mas fui interrompido por uma enxurrada de comentários afirmando que também viram algo no final do corredor. Não me importei mais com as explicações. Para ser sincero, eu comecei a ficar com medo agora. Então, começamos a conversar, ao vivo mesmo. O que vocês viram? Não sei, Carlos, mas tive a impressão de ter visto uma criança. Criança? Nesse fim de mundo? Tive a mesma impressão de ter visto isso.
Pego minha lanterna, que já estava com a bateria mais fraca, e aponto para o corredor enorme. E, de fato, lá no final, é possível ver alguém embaixo, de maneira inteligente. Lúcio dá zoom no celular e podemos ver uma imagem, que parecia muito com uma criança usando uma capa de chuva verde escura. Eita, vocês estão vendo isso? Eu tô. Chat, estão todos aí ainda? Vendo com a gente? Tô com medo, galera. Acho que dessa vez vamos encerrar. A live estava bombando. O número de pessoas dobrou. Parecia que amigos de amigos começaram a compartilhar ao vivo, para todos acompanhar o que estava acontecendo. E aí, galera, o que a gente faz? Ah, Carlos, se depender dos seus seguidores, você pula até de um precipício. Calma, Teca, tá todo mundo ouvindo. Eu duvido que seja uma criança, mas agora meu medo se transformou em curiosidade. Vamos lá ver o que é. Andamos em direção àquela imagem e não estava estática. Se mexia com leves movimentos, para um lado e para o outro, mas, de longe, parecia que ficava parado. Assim que chegamos na metade do caminho, aquilo desceu correndo, o que ficou claro para nós, uma escada dando acesso a um andar abaixo do nosso. Lúcio, já tomado pela curiosidade, começou a correr. Eu e Teca seguimos logo atrás, mas gritávamos para ele tomar cuidado e não chegar tão perto assim. Descemos 2 corredores atrás daquela, até então, criança, e notamos que os corredores abaixo eram muito mais conservados, com vários cômodos intactos, livros, equipamentos, computadores, ainda que abandonados, estavam apenas empoeirados, ou seja, era um local para se fazer experiências. Gritei para Lúcio parar um pouco, enquanto ele respondeu que estava conseguindo ver o que era. Disse ele, que já estava bem à frente de nós, que era de fato uma criança, e enquanto se aproximou muito, eu e Teca ficamos parados no meio do caminho, observando qual seria a reação daquilo, que dessa vez parou de correr. Não me importei mais com a live, mas deixei a câmera acoplada em minha cintura para acompanhar tudo o que estávamos fazendo. A minha intenção agora era voltada 100% ao Lúcio, que me deixou preocupado a cada minuto. Quando notamos que a criança o abraçou, confesso que fiquei aliviado, e Teca também, até sermos interrompidos pelo silêncio absoluto, acompanhado de engasgamento. Eu não entendi, mas, ao apontar novamente a lanterna em sua direção, notei que Lúcio se virou para trás e vomitou algo. Em seguida, foi arrastado aos gritos de uma maneira absurdamente rápida. Até que eu, deixando o medo de lado, começamos a correr. Corremos muito em sua direção, até darmos de cara com uma porta enorme no andar final, com algumas revistas antigas espalhadas pelo chão, que, agora, estava cheio de sangue. Teca começou a chorar, disse que não queria entrar lá, e eu a retruquei dizendo que nem era possível, era uma porta de aço, como se fosse a de um banco guardando milhares de dólares. Contudo, tinha um acesso que era possível colocar apenas uma mão. Foi então que notamos rastros de restos do corpo do Lúcio, entranhados na parte de baixo da porta, como se tivesse sido arrastado para dentro. Teca vomitou, chorou e disse que tínhamos que sair dali, enquanto eu observava ao redor daquilo e notei que logo abaixo da porta havia uma revista com a imagem da mesma criança usando uma capa de chuva. Eu, ainda incrédulo, resolvi filmar o que estava abaixo daquela porta e me arrependi profundamente. Era como se fosse um sapo enorme, com vários e vários dentes no formato de dentes de hipopótamos e um rabo enrolado extremamente flexível. Ele estava mastigando lentamente o resto do corpo do meu amigo, de maneira rápida. Era possível ver que se alimentava apenas do sangue, pois haviam outros ossos espalhados no chão por todos os lados. Peguei a Teca pelo braço e começamos a correr, até notar que, enquanto levantávamos, era possível ver o rabo daquela coisa sair lentamente pela parte de baixo da porta e ir se formando a mesma imagem da criança usando a capa de chuva. Eu não me importava mais com a live. Na verdade, acabei desligando quando filmei aquela coisa. Corremos sem parar. Subimos uns 5 andares de escada novamente. Teca já estava sem fôlego e, enquanto eu me desculpava com ela, pedi para ela subir em minhas costas para sairmos de lá. Eu estava mais lento por conta do peso, mas era melhor do que deixar minha amiga para trás. Assim que chegamos no corredor do salão principal, notei que agora, por conta da falta de iluminação,
acabamos subindo um andar a mais, ou seja, teríamos que descer. Nos escondemos em um dos cômodos abandonados, no escuro completo, pois eu havia deixado a minha lanterna cair no trajeto. Era possível ouvir aquilo caminhar por vários lugares, de uma maneira silenciosa, mas rápida, até porque estávamos em um silêncio absoluto. Teca, chorando muito e agora voltando a respirar com mais tranquilidade, acaba cometendo um deslize crucial. Ela tosse de nervoso. Colocamos as mãos na boca para evitar o pior, mas nós nos olhávamos enquanto escutávamos que aquela caminhada rápida dobrou a velocidade, empolgada por ter identificado a origem do som. E de repente, um silêncio absoluto. Mas algo me chama a atenção em um breve momento. Dessa vez, eu também escutei um som de choro, quando, ao retornar o olhar para minha amiga, vejo que ela foi perfurada por uma agulha enorme. Era o rabo daquela coisa se disfarçando de criança, que estava a abraçando e atravessando seu peito como uma agulha. Tentei puxá-la, mas era esforço perdido, quando aquilo arrasta a Teca como se fosse um elástico retornando à sua origem, de maneira extremamente rápida. Então, eu desci um andar correndo desesperadamente e consegui chegar até a porta principal. Eu já não me importava mais com meus equipamentos, eu só queria sair daquele lugar. Liguei o carro e dirigi por horas, limpando as lágrimas do rosto e tentando processar tudo o que havia acontecido comigo naquela noite. Assim que cheguei em casa, eu ainda não tive coragem de contar o ocorrido para meus pais e, como havia passado praticamente a madrugada toda acordado, resolvi fazer a primeira coisa que veio na minha mente: me deitar e dormir. Dormir para esquecer aquilo, na esperança de acordar e receber uma mensagem dos meus amigos, de uma maneira em que aquilo que passei não tivesse passado apenas de um sonho, mas eu sabia que não, então me deixei vencer pelo cansaço. Eu dormi por horas, praticamente acordei já enquanto era noite, pois meus pais já estavam dormindo e haviam deixado um bilhete no meu quarto com um prato de comida. Não me importei em ler o bilhete. Me levantei e fiquei sentado na cama, pensando no que eu iria fazer, mas eu já sabia que deveria ser feito. Eu iria para a polícia de manhã para contar todo o ocorrido. Como eram 00:40, eu decidi ficar deitado na cama, me lamentando e chorando em meio ao silêncio, quando, de repente, eu escuto mais alguém chorar e fico no silêncio absoluto. Ainda no silêncio e tentando identificar quem era que estava ali comigo no quarto, eu decido me cobrir da cabeça aos pés e começo a ficar apavorado. Parecia que todo o pavor que eu tinha, que era obstruído pelo som e as provocações que eu fazia em todos os lugares que passei, vieram de uma maneira definitiva, pois, mesmo no calor, eu tremia sem parar quando sinto meu cobertor ser puxado de maneira agressiva. Eu tento identificar o que era, mas não consegui. Contudo, foi possível ver um vulto saindo do meu quarto rapidamente. Ainda ali com muito medo, decidi me levantar, mas antes coloquei o meu fone de ouvidos para que, em um momento de maior pavor, eu ligaria o som para tentar amenizar os meus sentimentos. Desci as escadas até a sala, nada além da escuridão e a claridade vindo de uma pequena iluminação do poste das ruas, mas era aterrorizante, pois eu senti que não estava sozinho. Caminhei lentamente até a cozinha e, a princípio, não notei nada diferente. Contudo, olhando concentrado de maneira panorâmica ao redor do ambiente, pude observar várias aparições se escondendo por todos os lados da cozinha, alguns com a metade do rosto à mostra, outros debaixo da cadeira, reflexo do micro-ondas, e o mais nítido era um soldado no canto do cômodo fazendo um som de choro, mas com um leve sorriso estampado na cara. Mas o que me deixou em estado de pânico foi notar que do lado de fora da janela havia algo se escondendo atrás de um poste que iluminava a rua principal. Era possível ver a silhueta de uma criança vestindo uma capa de chuvas. Can we do it